Sabe quando a gente abre o portal de notícias e vê, sei lá, uma guerra estourando, uma crise econômica ou uma tecnologia nova surgindo e a primeira coisa que vem à mente é: será que isso tá em alguma profecia antiga? É quase que automático, né? Mas e se a gente estiver olhando pro lado completamente errado? Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva que, olha, muda totalmente o foco, convidando a gente a enxergar muito além das manchetes. Pois é, essa é a grande pergunta, né? É uma curiosidade super genuína que muita gente tem. Só que a análise que a gente vai ver hoje, ela sugere que talvez a real intenção por trás dessas profecias seja algo assim muito mais profundo do que a gente costuma imaginar. Então, vamos entrar de cabeça nisso. Existe uma tensão bem clara aqui, né? De um lado tem essa nossa mania, essa tendência de querer ligar cada profecia a um evento político do momento. Mas do outro lado, existe um chamado para a gente entender que, na verdade, a natureza dessas revelações pode ser fundamentalmente espiritual. Bom, primeiro de tudo, vamos tentar entender de onde é que vem essa ideia de ler profecias nas manchetes dos jornais. E, o que é mais importante, por que existe um argumento bem forte para a gente, pelo menos, reconsiderar essa abordagem? Olha só, a base do argumento é a seguinte: os planos divinos, historicamente, nunca dependeram das estruturas políticas dos homens. Pensa bem, Cristo viveu bem debaixo do domínio do Império Romano, certo? E em nenhum momento a missão dele foi, sei lá, derrubar o Império. A luta dele era outra. Isso por si só já dá uma pista gigantesca pra gente. E essa ideia nos leva direto para um conceito que é central nessa nova interpretação, a de que existem dois reinos que são completamente distintos. A cena aqui é muito forte. Tenta imaginar. De um lado você tem todo o poder de Roma ali na figura de Pilatos, do outro, um prisioneiro. E aí Pilatos faz uma pergunta super direta, esperando uma resposta política, sabe? Sobre poder, sobre território, só que a resposta que ele escuta, nossa, ela redefine completamente o que a palavra reino significa. E aqui está a frase que é basicamente a chave para tudo isso. O meu reino não é deste mundo. Isso é uma declaração, assim, radical. Ela cria uma separação total entre a missão divina e qualquer tipo de ambição política aqui da Terra. É como se essa fosse a lente principal pela qual toda a profecia deveria ser lida. E a diferença fica gritante quando a gente para olhar. De um lado, a gente tem os reinos que a gente conhece, né, que são temporários, políticos, que brigam com armas. Do outro lado, a gente tem um reino eterno, que não tem nada a ver com fronteiras, mas sim com o propósito de Deus. A distinção, sério, não podia ser maior. Beleza. Então, com essa estrutura de dois reinos bem clara na nossa mente, vamos aplicar isso a uma das profecias que, olha, é uma das mais citadas sempre que se fala de guerras e conflitos modernos. Essa passagem é super conhecida, todo mundo já ouviu, e vamos ser sinceros, a primeira imagem que aparece na nossa cabeça é exatamente essa: guerra, exércitos, bombas, conflitos entre países. Só que é exatamente aqui que vem o desafio. E se essa linguagem de guerra não estiver falando das batalhas que a gente assiste no jornal? E se o verdadeiro campo de batalha for outro? Um que é, na verdade, completamente invisível pra gente? Então, o que a gente tem são duas formas bem diferentes de ler a mesma profecia. A interpretação, digamos, mundana, ela olha para o mapa, para a geopolítica, para os conflitos entre as nações. Já a interpretação espiritual, ela olha para outra dimensão, para o reino invisível. E nesse caso, a guerra é outra coisa. É o confronto que nunca acaba entre o bem e o mal. Certo, mas qual é o risco de ficar insistindo nessa leitura mais literal, mais terrena das profecias? Bem, o alerta que a fonte traz é sobre um perigo chamado mundanização. Mundanização é um termo importante para a gente entender. Basicamente significa pegar uma coisa que é, na sua essência, espiritual, e tentar espremer ela numa caixinha puramente material ou política. Ao fazer isso, a gente acaba esvaziando o seu significado real. E os perigos disso são bem reais, sabe? Quando o foco fica só no mundo físico, a mensagem principal do Evangelho pode acabar se perdendo no meio do caminho. É quase como repetir aquele erro antigo de ficar esperando um Messias que fosse um rei guerreiro e não conseguir reconhecer um Messias espiritual. O foco da gente se desvia do que é eterno para o que é passageiro. E essa citação que a gente vê agora, ela resume essa ideia com perfeição. Existe uma realidade que a gente consegue ver, mas que é temporária, e existe uma outra que a gente não vê, mas que é eterna.
O argumento da fonte é que o grande propósito da profecia é justamente nos conectar com essa segunda realidade, com a que é eterna. Então, a gente vai chegando na conclusão dessa análise. Afinal de contas, qual é a mensagem final que a gente deveria tirar das profecias olhando por essa lente? Bem, o ponto crucial é este. As profecias não seriam um tipo de mapa para a gente ficar decifrando o jornal do dia. Elas seriam, na verdade, muito mais como uma bússola. Uma bússola para guiar a nossa jornada espiritual, revelando o grande plano de Deus e chamando cada um para uma vida de mais retidão. E essa, no fim das contas, é a grande virada de perspectiva. A batalha de verdade, aquele reino contra reino, não acontece entre países com bandeiras e fronteiras. Ela acontece num outro lugar, no campo de batalha espiritual, entre a luz e as trevas, entre a verdade e o engano. E a gente termina com esse chamado final, que não é um chamado para a gente virar vidente e prever o futuro político, mas sim um chamado para vigilância espiritual. Uma prontidão que não tem nada a ver com as manchetes, mas sim com uma conexão constante com aquilo que é eterno. E fica aí a reflexão, né? Qual desses reinos é que realmente merece a nossa atenção?